Bom, vamos retomando aqui a nossa programação, a sequência das discussões que teremos a partir de agora nos painéis seguintes. Então, aos que já voltaram, espero que tenham tido um ótimo café, conversas boas, bons encontros. Os outros colegas vão aqui se juntando a nós. E antes, então, de darmos continuidade à programação, gostaríamos, em nome da Bifor, de reconhecer e agradecer aos nossos patrocinadores ouro, que de fato foram fundamentais para tornar esse nosso encontro possível por aqui. São eles, então, a plataforma de investimentos e serviços financeiros Apex Partners, o escritório de advocacia Machado Meyer e a empresa de auditoria RSM. Então, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre cada um deles, dos nossos patrocinadores ouro, convido a todos a assistir aqui com a gente os vídeos a seguir. Cheio de oportunidades. E a Apex tem a visão de quem está onde o país realmente acontece. Onde a economia cresce acima da média brasileira. A Apex tem o conhecimento e as conexões para impulsionar empresas e empreendedores nos mercados mais promissores do país. A Apex tem especialistas que vivem o dia a dia dos mercados regionais. Com inteligência setorial e excelência técnica, entrega soluções financeiras personalizadas às necessidades do ecossistema local. A Apex é a única que estrutura investimentos em que o capital de investidores locais é alocado em projetos e empresas da sua própria região. Porque perto de você é onde o Brasil acontece. Inteligência jurídica é o que nós oferecemos. Nos adequando constantemente às necessidades e aos desafios de cada cliente, ampliando nossos conhecimentos e evoluindo sempre juntos. Estamos constantemente em busca do novo e sempre apostamos na inovação como nossa principal aliada para guiar grandes oportunidades e criar melhor solução para cada necessidade. Acompanhamos de perto o dinamismo dos cenários econômicos nacional e internacional, nos adaptando à evolução do mercado. Nossa atuação é verdadeiramente multidisciplinar, com práticas que abraçam e buscam entender cada detalhe do seu negócio. Ao longo da nossa trajetória, nos destacamos em operações estratégicas, casos complexos e projetos que revelam o nosso pioneirismo. Tudo isso sem deixar de lado o que nos faz quem somos. As nossas pessoas. Temos o compromisso de valorizar nosso time, com respeito à diversidade, gerando reconhecimento e desenvolvimento profissional. Na nossa forma de ver o mundo, a solução para cada situação pode ser alcançada com todos caminhando lado a lado, ainda que partindo de pontos de vista diferentes, mas olhando para um mesmo objetivo. Afinal, sempre acreditaremos que transformar é possível. Machado Meyer. At RSM, we instill confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM, we believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow, helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas, and energy drive us forward.
a collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change. Tá, então, os nossos agradecimentos à Apex Partners, Machado Meyer e à empresa de auditoria RSM. Nós hoje também, aqui da Before, somos extremamente gratos aos demais patrocinadores na categoria prata, que também ajudaram e muito a viabilizar aqui o dia de hoje, esse encontro. Então, sem mais demora, partimos agora então para o nosso terceiro painel, em que vamos falar com dois empresários que têm histórias reais sobre a importância do acesso ao mercado de capitais para PMEs. Então, vamos ao painel Casos na Prática, experiências de empresários no mercado de capitais. Então, para isso, recebemos aqui no palco do Before Summit, Rogério Salumi, fundador da Wine. Por favor, Rogério, bem-vindo. Também convido aqui ao palco o Otto Guarnieri, cofundador e CEO da Mais Mu. Bem-vindo, Otto, bem-vindo, Rogério. Bom, quem vai conduzir esse bate-papo aqui com os dois, com a gente também, é o Josué Guedes, fundador e CEO do Market Makers, uma das principais iniciativas de educação e conteúdo do mercado financeiro, com frentes em diversos formatos, como podcast, newsletter. Então, bem-vindos e bom painel a todos. Obrigado. Lembrete aqui, ó, QR Code ali no cantinho do telão, tendo dúvidas, todos podem participar, mandar dúvidas, tá nas suas mãos, hein, aí receber, fazer. O celular aqui, quem tiver Muito dúvidas bem. pode mandar que a gente vai fazer a pergunta aqui. É isso. Bom, pessoal, boa tarde. Legal. Fui convidado aqui pelo pessoal da Before para tocar esse papo aqui, né, com o Otto e o Rogério. O Otto eu já conheço já de algum tempo, né, o Rogério primeira vez, mas quem não conhece a história da Wine, né? Eu acho que é uma história incrível, assim como a história da Mais Mu também. E a intenção aqui do painel, a gente vai falar de um assunto que é muito caro a todo empreendedor, né? Todo empreendedor, ele vive quase uma dupla jornada aí, quando a gente está falando de construir um negócio, né? Que é olhar para dentro do negócio, pensar em como crescer e, por outro lado, é acessar capital para poder tornar esse crescimento algo viável, né? Então, a gente vai falar com duas pessoas aqui que viveram isso na prática, né? E ainda vivem, como o mercado de capitais impacta a trajetória de uma empresa, né? As experiências de quem viveu de perto a necessidade de acessar capital. Reunimos dois empresários com vivências complementares. Um que abriu capital na Before, o Otto, operando um modelo de negócio que influenciou o regime fácil, e outro que, na época, gostaria de ter contado com uma alternativa como essa para expandir sua companhia, né? Vamos abordar essa jornada, a estrutura das empresas, como isso reforça a governança, amplia a visibilidade e fortalece a credibilidade junto a investidores. Rogério, Otto, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento maravilhoso. Parabéns aos nossos queridos anfitriões, né? É uma festa, né? Um evento maravilhoso como esse, a Paty, que está aqui fazendo, né? Voltando ao trabalho. Então, que a gente possa aqui dividir com vocês um pouquinho da nossa jornada também e ajudar nesse momento único, né? Que depois de muitos anos de trabalho aí da Before, essa oportunidade incrível que é o mercado de acesso, e como você bem disse, eu sonhei minha vida toda, mas não consegui chegar lá, agora não dá mais, né? Mas eu acho que vai, de fato, mudar a história dos empreendedores, daqueles empreendedores que querem ter uma oportunidade real, um capital mais barato, ir para um patamar de governança diferente. Eu acho que a gente vai conversar aqui sobre isso, vai ser bem legal. Bom, prazer estar aqui com vocês também, pessoal. Sempre muito entusiasmado de participar das conversas com a Before e com todo o ecossistema que eles trazem,
para a gente fazer parte dessa história é um privilégio. E eu realmente acho que quando eu for contar a história empreendedora, a minha história empreendedora para o meu filho, uma das coisas que vai ficar marcada é a gente ter aberto capital na Before bem no comecinho, e ele não vai nem acreditar que isso aconteceu, eu acho, de tão incrível que eu acredito que é isso que a gente está criando aqui dentro, não só hoje, né, mas já há bastante tempo, desde as nossas primeiras conversas. Então, prazer estar aqui com vocês, tentar abrir a caixa preta aqui de quem fez o IPO e ajudar vocês com, enfim, um pouco da nossa experiência aqui na MaisMu. Bom, vocês viveram jornadas bem diferentes na hora de financiar esse crescimento, né, de acessar o mercado. Rogério, você saiu do varejo, fundou a Estação do Vinho, fundou a Wine em 2008, que virou o maior e-commerce de vinhos da América Latina, e em 2016 trouxe um cheque relevante da Península, né, do Abílio Diniz. Recentemente encerrou seu ciclo como acionista, vendendo sua participação, né? Otto, você cofundou a MaisMu ainda na faculdade, começou ali na raça, reinvestindo caixa, depois fez uma rodada com crowdfunding, entrou na Before, como você já comentou, e por fim recebeu um aporte, né, da Tomorrow Ventures, e ainda mantém o controle da sua empresa, né? Vocês dois são empresários, né? E poderiam explicar para a gente o contexto das companhias que vocês tocavam à época? Como que foi tomar essa decisão de acessar, quais eram as opções disponíveis para acessar o mercado de capitais e por que tomaram a decisão que tomaram, né? Otto, no caso, fez um crowdfunding, no caso do Rogério, você fez um acesso ali na Península, né, que foi o principal que você teve. Por que a tomada dessa decisão e como que foi o caminho para chegar até lá? Bom, vou começar aqui contando um pouquinho dessa minha jornada com relação à busca por capital. Diferente do Otto, que fez a abertura, eu comecei a minha jornada como empreendedor lá em 2003. Então, em 2003 eu fundei, como você disse, a Estação do Vinho, que foi o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil, na época do fax. A gente vendia vinho pela internet, ou seja, era literalmente um maluco tentando fazer entrega de vinho pela internet, na época que só tinha o correio, na época que só se comprava CD, DVD, disquete, software em caixinha, e a gente chegou lá e falou, vou vender vinho pela internet. Obviamente ninguém acreditou, né? Mas isso para quem está empreendendo, para quem tem um projeto, para quem tem certeza daquilo que quer fazer, é mais um impulsionador para que a gente possa trabalhar. Então, desde aquela época, eu venho de uma família classe média, né? O meu pai funcionário do Banco do Brasil, minha mãe professora. Então a gente não tinha, eu já tinha saí de casa com 11 anos para ir morar em Salvador, de Salvador fui para Vitória, e aí sempre naquela estrutura familiar que meus pais se dedicaram muito para nos dar educação, uma condição de vida normal, né, de classe média, mas nunca sobrava recursos para fazer investimento, nem empreender. Na minha família não teve nenhum empreendedor. E aí, quando eu resolvi empreender, eu tive que empreender mais do que na raça, na coragem, né? No cheque especial, no cheque sem fundo, na dívida de agiota, e por aí vai. Assim que eu comecei. Lá atrás era o que tinha, porque não tinha nem para quem perguntar, porque hoje em dia você tem mentores, você tem curso, você tem pessoas, evento como esse. Não existia nada disso. Acho que muitos de vocês sabem, né? Então era um pouco bastante mais difícil. E vamos dizer assim, a dúvida das pessoas era muito grande. Ninguém acreditava no empreendedor. Acreditava só nas famílias empresárias, né? Nas pessoas que realmente já fizeram uma coisa. O empreendedor era muito assim, é um doidão, é um visionário que vão ver se vai dar certo. Então, lá atrás, eu obviamente comecei pegando dinheiro emprestado, né? Como todo empreendedor acho que começa. E logo que eu comecei a vender vinhos e comecei a ter uma carteira de clientes, eu fiz lá uma curva ABC dos meus clientes e decidi quem era o cliente mais... vi quem era o cliente mais rico, o intermédio e o que não tinha muito dinheiro. Fui nos mais ricos, bati na porta, falei, tem uma ideia, quer investir? É isso, quero fazer isso. Não, sim, encontrei uma pessoa que acreditou no meu projeto, que foi o Décio Kipper, que é o acionista da Águia Branca, o acionista majoritário do Grupo Águia Branca, lá em Vitória, era meu cliente, e aí ele aportou, chamou 4 amigos e aportou, foi meu primeiro aporte. E aí fui até
criei um negócio que nasceu do zero, foi até 2008 faturando, a gente chegou a faturar 16 milhões, e naquela época eu resolvi sair para criar um negócio maior, que era o Wine, uma coisa mais focada em clube, com importação e tudo mais. Naquele momento, então eu ainda não tinha essa estrutura, mas a gente já estava um pouco conhecido, mas eu fiz a mesma coisa. Fiz uma curva ABC de clientes e pessoas que eu conhecia, fui nos mais ricos e ofereci a proposta de ser meu sócio na Wine. Só que aí eu tive a oportunidade, hoje eu falo oportunidade, mas foi uma dor de cabeça, de ter quase 30 sócios, pessoa física. E aí vocês imaginam como é que é, né? Governança, eu não conhecia esse negócio de governança, era trabalho. Então, reporte para os acionistas, né? Não tinha. Era, peraí que não dá, depois eu te falo, como é que está o faturamento? Está indo, está tudo bem. E aí as coisas foram acontecendo. Quando chegou em 2012, né, a gente, obviamente, foi se estruturando, eu fui entendendo a importância de ter uma empresa transparente, com governança, com tudo isso, tendo gente muito boa que foi chegando no time. Em 2010, eu decidi por criar uma empresa muito grande e preparar para um IPO em 2010. A gente faturava, a Wine faturava 30 milhões de reais. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o IPO, grande sonho. E era o grande sonho de todos os empreendedores daquela época, né? Fazer um IPO. Só que o IPO estava muito distante, porque para fazer um IPO tinha que faturar mais de 600, 700 milhões, tinha que gastar milhões em estrutura, né, de advogados, de advisors, de empresas para fazer auditoria. Eu falei, não, então vamos por passo. Decidi começar a auditar a empresa em 2010 para preparar ela para um dia fazer o IPO. 2016, tive o primeiro aporte de um fundo, que foi da IB Capital, que entrou como acionista nosso lá no cap table, mas ela me deu um presente, falou, eu entro se você limpar o cap table. Eu falei, mas pô, como é que eu vou limpar o cap table? Eu tive que sair para conversar com toda aquela galera, aí limpei o cap table, foram 3 meses para negociar com essa turma toda. Eu lembro que na época a Petrobras era a maior rentabilidade da Bolsa, a gente foi lá e botou o Petrobras mais 15% para poder remunerar quem entrou, deu tudo certo. E a AB entrou, a gente continuou estruturando a empresa, aprendendo, crescendo em nível de governança, de estrutura, atraindo bons profissionais. 2016 a gente fez uma outra rodada e aí veio a Península, né, que a gente já estava com a estrutura mais robusta. Aí a Península entrou em 2016. 2019 a gente fez mais uma rodada, foi quando a gente fez uma troca de ações com o Grupo Cantu, que aí a gente entrou de vez no mercado de B2B. 2018 para 2019 a gente fez um débito, a gente fez uma debênture, e aqui até com o pessoal do Itaú que liberou na época. Então eu fui passando por tudo isso, mas sonhando com IPO. E não conseguia fazer o IPO, porque a tal da janela sempre estava fechada. E a gente estava falando ali que eu aprendi, e vocês aqui são do mercado, né? Vocês conhecem mais do que eu, a janela de IPO tem 3 chaves, né? Um é o mercado, as outras 2 chaves não é. Existe 2 chaves também que definem quem vai e quem não vai. E aí eu comecei a aprender isso, aí já veio a empresa ficando muito grande, internacionalizando e tal, e aí quando chegou em 2023 eu resolvi fazer meu êxito, estava com um ciclo praticamente completo, né, de 2003 até 2023, 20 anos, sendo desses 16 anos à frente como CEO da companhia, e aí resolvi sair, né, fazer a minha venda completa e encerrar um ciclo que eu acredito que foi um ciclo quase que perfeito de um empreendedor, desde o sonho, né, até crescer uma empresa, passar de 1 bilhão de faturamento, mais de 1.000 colaboradores, internacionalizar, se transformar no maior negócio do mundo, mas não abrir a empresa na Bolsa. Mas eu vou abrir uma outra empresa para abrir agora na Before, porque eu abro na Before a partir de 10 milhões e aí eu vou para o mercado de capital, quer queira, quer não queira, porque eu vou realizar meu sonho. Quer tocar o Vou realizar meu sonho. Muito bom. De tudo que eu fiz, o resto, de tudo que você fez, só esse que eu consegui. Não, você tem mais história, vai. Aí a gente está um pouquinho para trás, mas vamos lá. É engraçado porque, pô, é quase um filme, é muito legal ouvir a sua história, assim, porque ela é o ciclo, você falou, quase perfeito, não, é um ciclo perfeito. Faltou essa parte que já o pessoal da Before e você resolvem. Mas eu acho interessante porque, tentando
né, responder agora da meu ponto de vista, como que foi acessar a capital. Minha história é um pouco diferente. Eu vi minha família enriquecer ao longo da minha adolescência. Na minha infância, as coisas eram um pouco mais classe média. Na minha adolescência, meus pais conseguiram conquistar mais recurso, conseguir para uma faculdade muito legal. E quando eu falei, pô, quero abrir um negócio, eles falaram, não, beleza, a gente coloca um dinheiro inicial aqui para apoiar você e tal. Meu sócio também tinha uma condição legal, a gente começou com 15 mil reais na época cada um. Depois, no primeiro ano, quando a gente faturou 1 milhão de reais, a gente conseguiu mais uns 100 mil cada um da família. E foi conseguindo crescer o negócio ali de 2015 até 2020. Só para vocês entenderem, né? Você vende o vinho, a gente vende o whey. Então, coisas parecidas. São duas religiões, basicamente, né? Ambas fazem bem. Ambos fazem bem, exato, é o equilíbrio. Mas a nossa ideia da MaisMu era mostrar que o mundo de suplementação não era aquele estigma de bomba, veneno que se vivia, era uma coisa saudável. Então a gente tentou criar uma marca de produtos de suplementos muito mais amigável, muito mais próxima do cliente, que fosse multicanal, que fosse multicategoria, que conseguisse estar num Pão de Açúcar, num Carrefour, enfim, numa loja de conveniência e não só na loja de suplemento. Foi essa a nossa ideia principal. E daí, quando o negócio começou, pequenininho, na faculdade, foi escalando. E daí, em 2020, eu vi uma frase que me marcou, né? Foi um evento do GV Angels, que era Capital isn't scarce, vision is, é a frase do Sam Walton, fundador do Walmart. E eu falei, pô, a gente sempre na empresa, fazia 5 anos que a gente estava na empresa, a empresa estava faturando 10 milhões, todo mês era descontar duplicata e pedalar. Desconta duplicata. E a gente sempre falava, por que vocês não estão crescendo mais? O negócio está crescendo muito rápido. Por que não mais? Porque não tem dinheiro para crescer mais. Não tem dinheiro. E daí vem a frase, né? Pô, não falta dinheiro, falta visão. E não só a visão, né? Mas a visão de como conseguir esse dinheiro e como estruturar para que esse dinheiro venha até você. E a gente ponderou naquele momento as possibilidades. Falou, pô, estava no hype do mundo do VC. Muita empresa do nosso setor se vendendo como food tech. A gente falou, cara, não cabe na nossa narrativa se vender como food tech, porque a gente não passa na primeira análise de alguém que vai ser mais criterioso nisso, porque a gente não tem tech aqui. É um projeto de bens de consumo, um case de marca, um case de produto, um case de distribuição, mas não é um case tech. E VC era só tech e a gente falou, pô, não dá. 10 milhões de reais de faturamento, pequeno demais para private equity. Também recém-formado na faculdade, eu sou do interior, meu sócio é daqui de São Paulo, mas rede de contatos não muito bem desenvolvida ainda, muito novo. Pô, Family Office não tem nem site, né? Family Office é aquele negócio ali que você conhece aqui, mas você não entra no site do Península e pega o contato da pessoa ali. A gente sabia, mas a gente nunca conseguiu muito acesso. E daí, falou, pô, tem o crowdfunding, cara. A gente tem um monte de amigo, um monte de gente que é entusiasta, um monte de cliente, e foi a mesma coisa. A gente mandava e-mail para base de clientes inteira, ia vendo quem eram os clientes mais recorrentes e a gente fez isso de um jeito um pouco diferente, mas é muito parecido, só que a gente usou a tecnologia para fazer um crowdfunding e a regulamentação do mercado para fazer um crowdfunding ao invés de fazer o que você fez naquela época. E trouxemos ali mais ou menos 3 milhões de reais naquele momento, já que a gente não conseguiu fazer um private equity, um VC e o investimento anjo não era muito prático para a gente, o crowdfunding foi melhor. Foram 250 sócios investidores na época que apostaram na empresa, de 2 mil reais até 100 mil, 200 mil reais, eram cheques que a gente acabou recebendo. E esse mesmo grupo de investidores fez rodadas subsequentes com a gente, ali em 2021, 2022. Em 2023, a gente deu o passo com a Before, organizou tudo, virou uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima, todos os mútuos conversíveis foram convertidos em ações. Quem era menos comprado na tese teve a liquidez, quem era mais comprado segurou o papel até hoje, e depois a gente fez com a BitTomorrow Ventures, que é o fundo de Corporate Venture Capital da BAT, da British American Tobacco. E daí tem uma coisa interessante nessa história toda, que é autonomia. A gente, desde o começo, falava, cara, a gente quer criar uma empresa nossa. A gente não quer vender o controle, a gente não quer ter que vender o negócio, e a gente não quer também ficar preso com algumas regras que fundos e etc. tem, né? Então,
A gente falou, esse pode ser um negócio da nossa vida. A gente não quer ter uma janela de 7 a 10 anos para ter que vender ele. A gente não quer ter um CFO de fora agora no negócio. Pode ter um board member, mas não um CFO de fora entrando na empresa com 10 milhões, com 2 recém-formados. Vai ser too much pro negócio. E a gente foi indo passo a passo. E uma outra coisa é o tanto de funding que a gente conseguiria absorver. A gente recebeu 3 milhões naquela época que a gente estava faturando 10. Que era o que a gente conseguia absorver. Mais dinheiro que isso a gente ia fazer bobagem. É um fato. E com 3 a gente fez bobagem. Com 3 a gente fez bobagem. Entrou a pandemia, a gente fez uma campanha de marketing. Numa coisa, porque a gente já tinha feito, vamos fazer, a gente estava planejando, tal. Não devia ter feito. 500 mil reais foi pro buraco. Imagina se tivesse 10 milhões, 50 milhões. E a gente foi tendo mais acesso a capital conforme a gente foi ficando mais maduro. Hoje, a gente é auditado pelo 3º ano, a gente já tem um conselho, a gente contrata advisor para nos assessorar. Então, o negócio ele começa a crescer em escadinha, né? Você não está mais subindo um monte Everest, como talvez você tenha que ter subido na sua época, que era muito árido o ambiente. A gente foi indo passo a passo, uma jornada um pouco menos íngreme, degraus um pouco menos altos. A gente foi conseguindo escalar de pouquinho em pouquinho, e foi assim que a gente foi tomando as nossas decisões de alocação, de captação. Perfeito, bem legal. Acho que são histórias aí bem inspiradoras. E olhando agora em perspectiva, né? Olhando o que vocês construíram, como vocês acessaram o mercado, tudo que vocês fizeram até aqui, o que vocês acham que torna o mercado de capitais uma via poderosa para uma empresa? Onde que vocês acreditam? Claro, ali está a captação, pegar o dinheiro para crescer, isso é óbvio, né? Mas o que vocês realmente acham que também faz parte desse processo de captação, de você levantar esse recurso no sentido de amadurecimento da empresa? O Otto acabou de citar algumas coisas, mas olhando ali, qual foi a importância desse acesso? Olha, eu vou usar as palavras, parecia um monge o Pedro Malan aqui, né? A gente olha, quem assistiu o Pedro Malan falando, é o cara que foi o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda do Brasil, em épocas assim, não tão tranquilas, mas o cara parecia um monge aqui falando. Foi muito legal ouvi-lo. E ele trouxe aqui, quando ele falou da China, em relação ao mercado de acesso da China, ele trouxe 2 pontos que eu acho que são muito importantes de verdade e que o mercado de capitais nos provoca e nos dá a oportunidade de adquirir. Um é de ter um time realmente de altíssima performance e qualidade. O outro é ter uma empresa com uma governança, né, num nível, vamos dizer assim, no nível necessário para que você possa falar com o mercado e para que você possa gerir a sua empresa com menos turbulência. Então, quem vai acessar o mercado de capitais, eu não acessei o mercado de capitais direto, mas eu fiz dívida, eu decidi lá em 2010, como eu falei com vocês, montar uma empresa e deixar a empresa preparada. Tanto é que desde 2017, a Wine é uma empresa aberta, não listada. Hoje a Wine é uma empresa que tem todos os seus números aí abertos, tem o ri.wine.com.br, é aberto, né, uma SA realmente bem transparente. Esse é um modelo que você que quer, a pessoa que quer entrar no mercado de capitais, obrigatoriamente tem que seguir. É o preparar a sua empresa, deixar a sua empresa mais profissional, deixar os seus processos mais azeitados e transparentes, fazer com que o seu time seja preparado para tocar de fato o negócio, por isso que tem que ser um time mais qualificado. Você vai trazer de mercado ou vai qualificar o seu time para que você tenha tempo para lidar com o mercado, lidar com os possíveis investidores, lidar com as demandas que uma empresa que está no mercado de capitais exige. Né? Exige que você esteja disponível também para falar com os seus investidores, para falar com os stakeholders, para falar com o mercado. Então, quando a gente toma a decisão de estar nesse ambiente, você tem que realmente estar preparado para entender que a sua empresa vai ter relacionamento que você até então não tinha. Vai ter que ter processos e controles que até então você não tinha. E tudo isso te coloca num patamar melhor. E as pessoas acham, não, mas vou ter governança, vou ter conselho, vou ter controle, vai ficar chato o meu negócio. Pelo contrário, você vai ter mais tempo para fazer aquilo que gosta mais, porque a empresa vai estar mais controlada, a empresa vai estar mais administrada. É muito chato para quem não faz certo.
Mas para quem faz certo, eu estou falando por mim, pode ser uma verdade minha e, não pode, e do outro pode ser outra. Mas eu sempre tive muito tempo para fazer aquilo que eu gostava muito de fazer, que era cuidar das pessoas, cuidar dos fornecedores, falar com o mercado, falar da empresa para o público em geral, atrair investidores, atrair, sabe, atenção para a companhia. Por quê? Porque eu tinha um time exatamente preparado, tinha processos preparados, uma empresa auditada, uma empresa sob controle, e isso tudo faz diferença quando você se prepara para se aproximar ou para entrar no mercado de capitais. Muito bom. Eu acho que é isso, é governança e retenção de talento, né? Atração e retenção de talento. A gente, em 2020, montou o nosso primeiro programa de stock option, né? A gente viu na época o que os bancos de investimento fazem, as partnerships e tudo, e falou, pô, isso aqui é muito legal, a gente tem que trazer isso para dentro da MaisMu. E a gente criou o time de donos. Daí a primeira versão foi bem na época que rolou o crowdfunding, e a gente conseguiu educando tanto a galera de mais alto nível da empresa, como a galera da base, do que era se tornar sócio da empresa, quais são os riscos, quais são as responsabilidades, a oportunidade que está sendo dada. E a gente está agora na 5ª versão do programa. E eu posso dizer, é um programa que a gente faz que ele é super democrático. Todo mundo pode se inscrever, mas ele também é meritocrático, que nem todo mundo que se inscreve é aprovado. E também tem pessoas que são convidadas com programas mais agressivos. Então, pô, eu acredito muito em você, acho que estou te convidando para ser meu sócio aqui, essas são as condições. E, assim, eu tenho plena convicção de que pelo menos os meus 3 diretores, eles são o Caio, a Fabi e o Rafa, eles estão ali, assim, mas muito mais pelo equity do que eles estão pelo salário, que hoje a gente já consegue pagar um bom salário, mas estão muito mais vendo longo prazo. Todo ano a conversa é, pô, queria comprar mais stock option, cara, libera um programa aí maior pra gente, não sei o quê. E isso é até poder de barganha pra gente, porque a gente começa a entender, pô, isso aqui vale muito. Eles também precisam entregar muito, porque isso aqui pode valer muito mais. É quase uma forma de remuneração melhor que dinheiro, porque tem mais a ver com o resultado que aquela pessoa também vai trazer para o negócio, tem mais a ver com o risco que ela está trazendo para o negócio. Então, eu acho que o programa de stock option para a gente é muito relevante, mas de uma parte prática para alta liderança da empresa, você sente mais, e de uma parte mais filosófica e de generosidade para o público da base, para você também trazer prosperidade para a galera que ainda não entende muito bem o que é isso, mas educar para eles entenderem que eles podem, às vezes, não se aposentar com esse dinheiro ou ter uma outra vida com esse dinheiro, mas podem dar entrada no apartamento deles em um eventual momento ou ter uma outra condição de vida. E a outra é a governança. A gente entrando no 3º ano de auditoria, por exemplo, dá muito menos medo, dor de barriga do que deu nas primeiras, né? Principalmente na primeira. A turbulência ela vai se estabilizando, você começa a se preocupar menos com as coisas, fala, esse problema aconteceu, alguém vai resolver, porque isso aqui está claro, o processo está claro, os KPIs estão claros, tem um time competente e alguém vai ver no final do período também se foi realmente visto. Não preciso eu entrar sempre nas entranhas da empresa, nas vísceras da empresa para ver, porque tem alguém muito bom que às vezes traz coisas que a gente não estava vendo. E daí você vai entendendo mais da empresa. Então, é isso. Talento e governança, na minha cabeça, além, óbvio, da atração de capital e da autonomia. Hoje, com um sócio institucional, muitas vezes você fica meio travado, né? Pô, ele começa a ter muito poder de barganha para ser seu only exit option. E a gente começa a, conversando com o mercado, ter outras opções para eventualmente manter a empresa líquida e perene na nossa gestão, ou ter outras ofertas ou outras oportunidades de funding. Não fica travado com um único investidor, o que eu acho muito positivo. Muito bom. E uma pergunta antes da gente passar para a próxima questão aqui, olhando o que vocês construíram de trajetória, tem algum ponto em específico que vocês olham assim e vocês falam, pô, isso daqui me deu muita dor de cabeça depois, né? Nessa busca por acesso de capital, eu não faria novamente, né? Se eu tivesse que reiniciar essa jornada empreendedora. O que vocês têm para falar para os empreendedores que estão olhando que, tipo, cara, não vai por esse caminho aqui? O que vocês acham nessa trajetória que não foi tão bem sucedido quanto vocês pensavam antes de colocar em prática? Eu jamais volto a sentar na mesa com fome. Jamais. Eu aprendi isso aí na pele, né? Você sentar na mesa precisando realmente de fazer um negócio é o pior momento. É o pior momento da história de um empreendedor, porque você está vulnerável,
você vai fazer o negócio, porque você precisa pagar a folha, precisa fazer o pagamento da folha, você precisa pagar o fornecedor, e faz parte, né? Eu acho que a depender do momento faz parte do empreender, mas eu hoje evitaria chegar nesse momento, faria os movimentos bem antes, porque com a governança, com os controles, com pessoas que trabalham no seu time, que conhecem mais do que você, que tem profundidade em determinadas verticais mais do que você, porque a gente não sabe tudo, e quem falar que sabe tudo está mentindo. A gente tem muita dificuldade, muita coisa, e aí tem que trazer gente que sabe mais do que a gente mesmo. Eu mesmo não sou um cara de finanças, sempre tive que ter uma pessoa muito boa de finanças do meu lado, de contabilidade, para me ajudar. Eu sou aquele que vai abrindo a mata, vou abrindo a mata e vamos nessa. Então, hoje eu sentaria na mesa 2 anos antes de ter o problema. Eu queria olhar o fluxo de caixa e a previsão em cima do projeto 2 anos antes. Não vou sentar agora, mas não precisa não, mas daqui a 2 anos vai precisar. Então, deixa eu começar a negociar agora com a barriga cheia, tranquilo, saudável, dormir bem, acordei bem. Porque se você sentar sem dormir, com fome e precisando realmente, você não vai fazer um bom negócio e lá na frente, dificilmente, porque não é impossível, a relação não vai ser legal com o seu sócio ou o investidor que tiver na sua companhia. Então, eu faria isso. Aprendendo bastante aqui também. Eu achei ótima a analogia de sentar na mesa com fome. Da minha parte, eu acho que é se preparar antes também. Você, por exemplo, muitas vezes quando a gente vai preparar o data room, etc., a gente já está conversando com o investidor há algum tempo, tipo, cara, não, arruma isso antes. Toda vez que a gente começa a fazer isso, eu falo, pô, deveria ter arrumado isso antes, deveria ter preparado isso antes. Então, acho que essa é a coisa que eu diria. Eu acho que uma outra coisa que fica muito para mim muitas vezes, negócios como o nosso, né, de bens de consumo, o crescimento é o chamariz, né? E daí, de repente, você começa a crescer e abrir mão de margem de uma maneira que vai fazer com que no futuro você precise do dinheiro. E não com que você escolha ter o dinheiro ou não. Então, acho que crescer um pouco menos, mas com uma rentabilidade maior para que você possa escolher ou não, é uma coisa que a gente começa a fazer mais agora. Até chegar nos 100 milhões, eu acho que a gente tinha que chegar nos 100 milhões, sabe? Tipo, pô, vamos chegar lá e não dar preju alto. Agora a gente está break-even e tal, beleza. Pô, mas a partir de agora, cara, talvez seja melhor e crescer com o mercado, um pouquinho acima, porque a gente ainda é pequeno para o nosso mercado, mas ir melhorando mais a rentabilidade para que você não precise do dinheiro. Você fale e o poder de barganha esteja na sua mão também. Você fala, pô, se tá ruim, tá chovendo, tá todo mundo querendo pegar, mas não tem ninguém querendo ofertar, a gente tá tranquilo aqui, a gente sobrevive, já tem um negócio, né? Acho que a gente conseguiu montar um negócio. Para você montar, talvez é um pouco mais no oba-oba. Depois que você tem um negócio, ele tá mais estruturado, tem que mudar um pouco o mindset. Não dá para ficar muito no oba-oba mais não. Otto, você viveu essa jornada, né, de listar na Before. Compartilhe um pouco com a gente o que você fez ali de necessário, fundamental para conseguir fazer essa listagem da forma como foi feita, né? Acho que considero que foi algo muito bom, até pela questão também de conseguir... Tô aqui hoje, faz 2 anos, tô aqui hoje, então... Valeu a pena, tá valendo. Acho que esse é o melhor sinal. Quais foram as avaliações que você fez internamente ali na empresa para tomar essa decisão? Eu sei que você é um grande entusiasta também. Tem isso. Mas falando sobre cultura, sobre processos, o que você viu ali internamente? Acho que tem uma coisa importante, né? Que a minha história não vai ser de quem está entrando agora, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente estava no sandbox antes, então a regulação ainda era, talvez, pré-regulamentação, né? Seria aquele ambiente de teste. Então, a gente ainda não era uma empresa de capital aberto, ainda não era uma SA, a gente virou uma SA no processo e a gente foi auditado no processo. Hoje não daria mais para fazer isso, mas a gente teve um waiver pelo nosso momento. Então, esse é o lado bom para a MaisMo, que quem for entrar agora não tem mais esse waiver. O lado ruim para a gente foi que a gente fez tudo pela primeira vez. Então foi tudo mais custoso, né? Eu tava falando com alguém hoje aqui, eu falei, pô, a gente fez a trilha, agora tá mais asfaltado o negócio. Então, a captação que a gente fez, ela foi com a própria corretora da Before. Hoje tem os bancos e as corretoras que podem ajudar nisso, que com certeza vão fazer um trabalho mais robusto, é especialidade, né? São business focados nisso. Acho que essa é uma coisa.
E eu acho que para a gente também naquele momento pesou muito o fato da gente ter feito o crowdfunding lá atrás e querer organizar tudo isso de uma maneira que eu não tivesse que ter o que o Salume teve quando foi vender, recomprar as 30 participações, ligando o telefone, um para cada um. Já tinha 250. Se eu fosse depois ter que falar com os 250, falei, cara, se a gente virar uma empresa pública agora, colocar todo mundo no mesmo processo, eu sou uma pessoa muito prática. Falei, pô, para mim parece muito mais prático ter todo mundo com as mesmas regras do jogo claro, que consegue colocar a ordem de compra e venda ali, não precisa ficar conversando muito, o negócio fica mais simples. Acho que esse processo também chamou muita atenção para a gente conseguir organizar muito bem o cap table e as pessoas que estavam lá. Mas acho que teve auditoria, que foi isso, mas de modo geral, eu acho que foi um processo rápido. Acho que da primeira conversa até o dinheiro na conta, tudo feito, foi mais ou menos 6 meses e a gente era uma empresa que estava ainda em processo de organização. Hoje eu acho que a empresa que já está organizada, como o Salume falou, que já está com o data room pronto, os processos prontos, sabe o que quer, está com o deck pronto, acho que consegue fazer até mais rápido, já está auditada, então vai ter ainda menos dor de cabeça nesse sentido. E eu acho que uma coisa que vale dizer, a gente também é pré-fácil. Foi, né? Agora a gente entra no fácil. Então, os nossos reports eram trimestrais. E a nossa auditoria era anual. Agora, nossos reports e auditorias passam a ser semestrais. Salvo engano, acho que é isso. E é melhor pra gente, porque vai dar muito trabalho. Eu falo, cara, dá muito pouco trabalho, para ser honesto. E eu acho ainda melhor ter o fluxo de auditoria semestral, porque divide melhor o trabalho de auditoria ao longo do ano. É melhor para reportar para os meus investidores com mais acuracidade. E também, como a empresa ainda é muito volátil, é muito pequena, né? Reportar de 6 em 6 meses eu acho que é mais educativo para todo mundo do que ficar tendo cobrança de 3 em 3 meses. Então, você dilui melhor o trabalho a partir de agora também. Bom, a gente está encaminhando aqui para os finalmente, né? Tem uma última pergunta antes de eu dar uma olhada aqui nas perguntas que as pessoas mandaram. Olhando a sua trajetória, Rogério e Otto também, né? Você pretende em algum momento fazer esse IPO, né? Mas olhando para quem está agora empreendendo, né? Para um PME que está olhando para o negócio dele, querendo acessar capital para poder expandir o negócio, o que você teria a dizer para essa questão de ou você faz uma emissão de dívida ou você pensa em fazer um IPO, né? Você pensa em abrir capital. Você emitiu debêntures, né? Fez a emissão de dívida. O Otto, não, acho que vocês não fizeram ali, né? Vocês não tiveram essa experiência, mas fez a abertura de capital. O que leva o empreendedor a tomar essa decisão, né? Hoje a gente está aqui falando com pessoas que estão disponibilizando isso para o mercado, para facilitar para a PME, né? Então, é uma iniciativa da própria Before. Em qual momento que faz sentido você pensar em abertura de capital para emissão de ações ou você olhar para a dívida? Eu acho, e eu faço e farei assim de novo, se for necessário, eu primeiro faço uma dívida. Eu ia primeiro pelo caminho da dívida para poder preparar a empresa, o time, as pessoas, para daí fazer um IPO. Porque quando você vai fazer um IPO, aí você já vai para um passo de ter uma quantidade de regulamentação, de sócios, de processos muito mais rígidos e você tem que seguir um book realmente de RI, várias outras coisas. Eu primeiro faria uma dívida para preparar a empresa, solucionar uma dívida de mais curto prazo, solucionar aquele grande problema que vai me atrapalhar a fazer um IPO, atrair talentos melhores, se necessário, para fortalecer a equipe, fazer com que a marca fique mais conhecida, mais estruturada, e aí sim, isso tudo vai gerar mais valor, o valuation vai ser melhor, e na hora que a gente abrir a empresa, o capital da empresa na bolsa, ela vai ter um valor e, consequentemente, uma participação e uma rentabilidade melhor. Então, o caminho que eu seguiria, que eu gosto de seguir, basicamente é esse. Eu tenho condições de fazer uma dívida que está dentro da minha capacidade de pagamento, está dentro do meu projeto de fazer aquilo ali acontecer e não vai interferir no rumo da companhia e vai simplesmente só colocar ela no patamar ideal para abrir o capital. Eu faria assim, eu seguiria essa sequência e essa é a dica que eu dou para os empreendedores. Do meu lado, eu acho que a minha experiência foi outra, mas eu entendo plenamente, concordo muito com o que o Salume trouxe aqui. Como a gente é uma empresa
uma startup que agora está virando uma empresa um pouco mais madura, trazer dívida naquele momento era uma coisa que na nossa leitura, com as margens que a gente tinha, não faria muito sentido. Então, a gente optou por trazer sócios que estão no risco com a gente, que sabem que a empresa ainda está nessa fase de rampagem, que tem esses desafios de rentabilidade. Então, hoje, para a gente fez mais sentido levantar equity. Uma vez que a gente esteja com as margens melhores, com a rentabilidade mais organizada, provavelmente uma dívida pode ser que faça mais sentido. Como a gente tinha feito o crowdfunding lá atrás e já trouxe para a gente certa experiência para lidar com acionistas, com cotistas, no caso, naquele momento, depois acionistas, foi um pouco mais tranquilo. E como a gente também pegou a Before bem nesse comecinho, a gente foi sendo educado ao longo do processo, né? Se fosse do 0 a 100, sem controle, sem auditoria, para tudo empresa pública, eu acho que o caminho do Salume faz mais sentido. Não precisa nem emitir a dívida, pode só listar a empresa, né? Pode só listar a empresa, deixar ela preparada, não levanta nem dívida, nem equity. Mas deixa a empresa listada, organizada, com a situação boa, se você tiver caixa para isso, etc. Precisou, levanta o que fizer mais sentido. Bom, perfeito. Pessoal, a gente não vai conseguir fazer as perguntas aqui que foram enviadas. Tinha algumas perguntas mais técnicas. O Otto ainda vai estar aqui um tempinho, né? Acho que dá para te perguntar. Fizeram umas perguntas aqui sobre como que foi o processo, como que listaram. Também tinha algumas questões mais técnicas, né? Bom, muito obrigado aí pela oportunidade aqui a Before. Também sou entusiasta do projeto. Acredito muito aqui no que vocês estão construindo. Bom, a satisfação te conhecer aqui também, Rogério. Prazer meu, Josué. Queria só dar uma palavra final aqui. Primeiramente, mais uma vez, parabenizar o Rodrigo e a Patrícia e todo o time da Before pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Não começou ontem, né? A gente está acompanhando há muito tempo, são mais de 7 anos aí envolvido nessa história só para regulamentar a Before. É a segunda bolsa no Brasil, pessoal, é a segunda bolsa do Brasil. A gente muitas vezes fica olhando para o que acontece nos outros lugares, nos outros países e fala, porra, aquilo lá é incrível, aconteceu, se eu vivesse aquilo naquela época. Nós estamos vivendo um momento único no mercado de capitais. Vocês que são do mercado estão tendo a oportunidade de iniciar uma nova jornada que é muito maior, com todo respeito à B3, que está num patamar muito grande. Aqui a gente está num país que tem mais de 300 mil empresas, pequenas e médias empresas. Então, assim, o universo de oportunidade, de possibilidade é muito maior. É um país que é construído por micro e pequenas empresas, empreendedores. Então, a quantidade de oportunidade que todos vocês no mercado vão ter é simplesmente incrível. Eu falo isso porque, de fato, eu sou um apaixonado pela tese. Já falei isso para vocês, né? E acho que a gente tem que realmente deixar um pouco, e se vocês me permitem, o ecossistema e de fato mergulhar no ecossistema. No ecossistema que vai fazer todos nós ganharmos dinheiro. Todos nós, o Brasil, as empresas, quem trabalha no mercado, porque a gente está no início. E o início, quem está no início, né, colhe, vamos dizer, frutos melhores, consegue realmente entender e se aperfeiçoar ao longo do tempo. Então, de fato, eu queria aqui parabenizar e falar que vocês realmente estão entregando e deixando um legado para o Brasil, né, e para os empreendedores, que eu não tive, mas eu vou ter o meu IPO, tá? Boa. Galera, só agradecendo aqui também todo mundo e construir em cima do que o Salume falou, nisso de construir um Brasil melhor, né? Eu acredito muito que o mercado de capitais é uma ponte. E a gente tem muito isso de direita, esquerda, capitalismo. Cara, o dia que um socialista entender que o mercado de capitais deixa qualquer funcionário ser sócio da empresa, do patrão, acabou essa discussão. Sabe? É uma coisa tão... Só que é isso, tem 400 empresas só que tem essa possibilidade. Se todas as empresas que faturam 30, 50, 100, 300, 400 milhões começarem a ser mais transparentes, meritocráticas nesse sentido, é outro país, é outra eleição, é outra conversa que a gente vai ter, é outra divisão de país que a gente vai ter. Eu acredito muito nisso, de construir um país melhor, e tem muito desse lado entusiasta, como investidor, como brasileiro, de querer criar uma coisa melhor e não só o lado racional de qual a melhor forma de captar dinheiro. Não é só sobre isso. Então, muito obrigado aí, pessoal. Obrigado. Obrigada ao Josué, Rogério, Otto. Fiquem por aí, eu quero chamar também aqui ao Emanuel Carneiro, sócio e executivo comercial da Before.
entregando aqui o reconhecimento pela participação de vocês, pela discussão, vou até dar licença aqui para a foto, pela discussão tão importante, compartilhando aqui com a gente as experiências como empresários do setor, no acesso ao mercado de capitais, histórias inspiradoras, falando sobre a importância de governança, a importância da retenção de talentos, da atração de capital. Então, parabéns, muito obrigada. Nada de fato como a experiência a ser compartilhada aqui.